Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Elia. Bom dia. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Bom dia. Porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluia! Porque ele vive e reina. Porque ele vive e reina. Porque o seu Espírito Santo é presente. Estará conosco até o fim. Glória a Deus. Porque ele vive. Porque ele vive. Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Bom dia, bom dia, bom dia para você que está entrando aqui. Bom dia para você que está acompanhando essa live aqui desde o começo. Bom dia, bom dia. O Senhor Jesus, ele vive. Você pode ter certeza no seu coração. Você pode ter plena certeza no seu coração que o Senhor vive e reina. Ele vive e reina. Vive, vive, vive e reina. E se hoje nós estamos em pé, e se hoje nós acordamos, e se hoje nós estamos aqui, né, diante umas das outras aqui, por meio desse devocional especial, dessa live, porque o Senhor vive e reina, né? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje vive. Vive entre nós. Bom dia, espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa. Espero que vocês estejam tendo uma semana poderosa da presença de Deus. Espero que vocês estejam aí podendo experimentar, sabe, dessa presença, experimentar desse poder, experimentar dessa certeza, tendo a sua fé, sabe, aumentada, tendo a sua fé, na perseverança de crer todos os dias que o Senhor Jesus, ele é conosco. O Senhor Jesus. Mulheres, o Senhor Jesus tem estado conosco desde a criação, né, do mundo. Desde quando Deus Pai enviou Jesus na terra. Jesus esteve conosco, as mulheres. Jesus andou no meio de nós. Jesus teve grandes mulheres, né, e simples mulheres como discípulas, como ajudadoras, né, como ministras, né, no seu evangelho, né, como servas fiéis no seu evangelho. Eu e você temos uma importância muito grande como mulheres no reino de Deus. Eu e você temos uma importância muito grande como mães, como esposas, como amigas, como mulher, gênero feminino no reino de Deus. O Senhor, ele fez questão, o Senhor Jesus fez questão, né, de fazer com que nós fizéssemos parte de todo o processo dele aqui na terra, de todo, né, o caminhar dele aqui na terra, que nós fôssemos não só ouvintes, mas que nós fôssemos participantes, né, diretas do ministério dele aqui na terra.
Como eu gosto de pensar sobre isso, irmãos. Como isso me traz um senso de amor, um senso de identidade. É você e eu como mulheres, né? Eu sei que às vezes muitos homens também ouvem essa live aqui depois. E amém. Bom dia, Daniele. Seja bem-vinda. Então, como é bom você pensar que Jesus, o Filho de Deus, ele fez questão de que você, mulher, de que eu, mulher, fizéssemos parte, né, em todo o processo dele aqui, em toda a caminhada dele, em todo o cumprimento do propósito dele aqui na terra, né, 100% homem, 100% Deus. Jesus foi cercado de mulheres. Aonde quer que Jesus ia, as mulheres iam com ele. Aonde quer que Jesus ia, as mulheres, né, eram ajudadoras, eram patrocinadoras, né, eram mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, né, eram mulheres que acompanhavam Jesus, né, no caminho dele aqui por essa terra, enquanto ele realizava milagres. As mulheres estavam com ele. Nós, mulheres, estávamos com Jesus, né, representadas ali por Marta, por Maria Madalena, por Lídia, né, depois no ministério de Paulo, por diversas mulheres que andaram com Jesus, né, mulheres que deixaram a marca de Cristo, mulheres como eu e você que têm deixado a marca de Cristo aonde quer que a gente vá. Isso é muito poderoso, isso é muito valioso, né? A palavra diz que o nosso valor excede o de finas joias. O nosso valor como mulher excede o de finas joias. Será que hoje você pode, né, olhar para você pode fechar seus olhos nessa manhã em agradecimento ao Senhor e dizer: eu sou uma mulher amada, eu sou uma filha amada, eu sou uma mulher a quem Deus escolheu para um propósito definido, para estar aqui, para levantar outras mulheres, para motivar outras mulheres, para ser luz, para ser candeia na minha casa, para ser direção, né, na vida dos meus filhos, né, por meio do Espírito Santo de Deus, para ser ajuda, para ser um auxílio, uma mão auxiliadora aqui, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando você pensa, né, no seu chamado, quando você pensa que Deus te criou, que Deus me criou para ser auxiliadora idônea, né, a nossa identidade ela é firmada como alguém que auxilia, como alguém que dá a mão, como alguém que ora, como alguém que tem um peso, né, de cuidado, de oração, que tem um peso, né, de profunda comunhão com o Senhor, um peso de responsabilidade, de amor. Porque coisa boa é quando a gente tem, né, essa comunhão com o Senhor, a gente tem essa conexão com Deus. Irmãos, eu confesso a vocês, sabe, o meu dia ele não começa se eu não estiver, né, com a minha comunhão com o Senhor em dia, se eu não me sentir, né, totalmente na comunhão com Ele, por meio do Espírito Santo dele, junto com a palavra dele, recebendo dele as instruções para o meu dia, né, recebendo, sendo recarregada, né, orando em todo o tempo. Tô mexendo aqui um pouquinho por causa dessa luz aqui, que eu acho que hoje ela não tá muito... Espero que esteja bem aí para vocês. Então hoje eu queria começar esse dia, eu tenho essas notas aqui no meu espírito para começar esse dia. Nós vamos ler aqui a palavra que está aqui no livro de Lucas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher que perdeu a dracma. Aqui eu sei que talvez aqui muitos de vocês conheçam essa palavra que está lá no livro de Lucas 15, né? Segue aqui algumas parábolas, o Senhor vai dar seguimento aqui. O próprio Jesus vai falar aqui de algumas parábolas, né? Ele vai começar aqui falando, né, da parábola da ovelha perdida. E aí ele vem falando da parábola da moeda perdida. Depois ele continua falando da parábola do filho pródigo. E quando você vai lendo, né, todas essas parábolas, eu gosto muito de ler as parábolas.
O Espírito Santo de Deus fala muito comigo nas parábolas. Você vai percebendo, né, que Deus ele tem uma mensagem. O Jesus, ele quer falar algo. E ele usou mesmo as parábolas para falar conosco. Ele usou mesmo as parábolas. E que nesse dia chamado terça-feira, dia 30 de abril, irmãos, como esse mês passou rápido, hein? Eu tô impressionada como esse mês de abril voou. Eu não sei se para vocês, mas esse mês de abril para mim voou. Passou muito rápido esse mês de abril. Né? Amanhã já é 1º de maio, feriado, dia do trabalhador, né? Você vai ter aí um descansinho, né, para descansar um pouco, dormir um pouquinho até mais tarde. Ter um tempo a mais de oração, um tempo mais de adoração, um tempo mais de oração em línguas, um tempo mais de intimidade com o Senhor. Não deixe de ter esse tempo também amanhã, no dia de feriado, né? Mas como aqui voltando, como esse mês de março passou rápido, irmãos. E quantas coisas aconteceram nesse mês de março, né? E aí o Senhor, ele sempre falou comigo nessa parábola da moeda perdida, né? Em algumas versões fala a dracma, né? A dracma perdida. E hoje Deus me trouxe, né? Queimou no meu coração essa parábola. Mas aqui, recapitulando um pouquinho, você vai ver aqui que Jesus, ele vem introduzindo algumas parábolas aqui. Ele vem introduzindo aqui no capítulo 15 a parábola da ovelha perdida. Aí logo depois ele vem falando da parábola da moeda, né, que foi perdida, da dracma. Aí logo depois ele vem falando da parábola do filho pródigo, do filho perdido. Aqui na versão NVT fala isso. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo. Depois ele vem falando da parábola do administrador astuto. Mas hoje, irmãs, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a parábola da dracma perdida, da moeda. Aquela mulher que perdeu, né? Aquela moeda, a dracma. Que aqui, né, pode ser chamada, a dracma também pode ser conhecida como um denário. Um denário era uma moeda, né, que representava um dia todo de trabalho. Então era algo de muito valor, Naquela época as mulheres, né, tinham esse costume, né, alguns dizem que essas mulheres faziam até coroas, né, para suas cabeças ou colares para o seu pescoço, né, e colocavam aquelas dracmas, né, aquelas moedas de grande valor. E aqui nessa parábola da dracma, tanto da parábola da ovelha perdida, como também a parábola do filho perdido, do filho pródigo, né? Eu percebo algo muito forte nessa parábola. Que eu sei que hoje é a mensagem central desse devocional especial para sua manhã, para o seu dia. Que é como Deus ama a humanidade, irmãos. Como Deus amou e continua amando a humanidade. Como Deus te ama. Como você, mulher. Como você, homem de Deus. Como você, família bendita do Senhor, é amado do Senhor. Como eu sou amada pelo Senhor. Como Deus espera que nós sempre nos voltemos para Ele. E que a gente sempre tenha os nossos olhos fixos nele. Quando a gente lê essa parábola, né, da ovelha perdida, né, que havia ali 99 ovelhas, né, ali junto àquele pastor. Mas quando uma só daquelas ovelhas se perdeu, né, a Bíblia diz aqui em Lucas 15 que ele deixou as 99 que ali estavam e foi atrás daquela que se perdeu. Quando a gente lê isso, quando a gente compreende isso no nosso espírito, e quando isso se torna uma verdade para nós, e que isso seja uma verdade para você no seu dia. Eu não sei como que você se acordou hoje, eu não sei como você hoje está se sentindo, eu não sei qual é o tipo de sentimento que te cerca hoje, quando você abriu seus olhos, e você se deparou aqui com essa live, ou você que vai assistir essa live aqui depois, mas eu quero dizer para você, Deus te ama. Há uma importância muito grande na sua vida para o Senhor. Nada pode ser mais importante do que a sua vida para Deus. Sabe? A ponto dele falar aqui em parábolas, né? Que ainda que 99
Travou? Aqui pra mim tá tudo bem, irmãos. A minha internet tá perfeita. Pode ter sido algum probleminha aí na internet de vocês. E ainda que ainda exista mais 99 ovelhas, mas se uma destas, importante ovelhas, se uma de nós, se qualquer uma de nós, se qualquer um de nós, filhos de Deus, filhas amadas do Senhor, né, se perder no meio do caminho, né, se desviar no meio do caminho, a Bíblia diz aqui, no começo do capítulo 15 de Lucas, que ele vai deixar as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E ele vai procurar, irmãos. E eu creio que ele vai até o fim. Sabe, tem um louvor muito maravilhoso, que em tempo determinado da minha vida, esse louvor foi uma revelação para mim. Que é um louvor, acho que é da Casa Music, da Casa Work, que fala que o amor de Deus me persegue. Como esse louvor é maravilhoso e como que esse louvor, ele representa, assim, com muita simplicidade, o amor de Deus. O amor de Deus me persegue, seu amor me persegue. Em determinado momento do louvor, ela diz assim, é como um radar. Não adianta você fugir. Não adianta você tentar se esconder. Não adianta você tentar sair do lugar. Porque é como um radar. O amor dele te persegue, o amor dele te acha. Nessa manhã o Senhor me trouxe aqui para te dizer, você é muito importante. Você é muito importante para o Senhor. O seu valor excede o de finas joias. Ainda que aqui nós vamos falar de uma dracma, de uma moeda, né? Comparada a um denário romano, que significava um dia de trabalho. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, você é muito importante para o Senhor. Independente das suas capacidades físicas, motoras, das suas capacidades, inteligências, da sua capacidade mental, sabe? Do grau que você tem de escolaridade. Independente do momento que você está passando hoje na sua vida, nessa manhã, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele te ama muito. Que Ele te ama muito. E que Ele colocou em você um radar do amor dele. Que seja para onde quer que você vá, Ele vai te achar. O amor dele vai te encontrar. E Ele vai te trazer de volta. E Ele vai te trocar suas vestes. Ele vai colocar um anel no seu dedo. Sapatos novos nos seus pés. E Ele vai te chamar de filho de novo. E Ele vai te chamar para sentar na mesa com Ele. Sabe? Então nada que você tenha feito, sabe, nada do que tenha te acontecido, nenhuma tragédia que tenha assolado a sua casa, a sua família, nada que você possa ter cometido no seu passado, nada disso, nem a altura, nem a profundidade pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é lindo, e é muito verdadeiro que isso se torna uma verdade, que é a unção do Espírito Santo que aqui está presente, né? Na onipresença dele, que também está aí presente. Toque a sua vida de uma maneira muito especial nessa manhã. Que você sinta o toque do Espírito Santo de Deus, do amor de Deus, sabe? Do acalentar do Espírito Santo de Deus, do abraço do Senhor sobre a sua vida. Que você se sinta amada, que você se sinta abraçada, acolhida, que você se sinta valorizada. Porque é assim que Deus te vê, Deus te ama. Deus amou a humanidade de tal modo, irmãos, que deu o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim e para você. Quanto mais você. Se Ele sabe vestir, né, os lírios do campo e as aves do céu, que eles não trabalham, nem tecem, nem trabalham, e eles vestem do melhor dessa terra, quanto mais você. Então, quando hoje o Senhor me trouxe a memória, né, essa palavra, que sempre foi rema na minha vida, nessa palavra da mulher, né, que perdeu a dracma, que perdeu algo de valor, que perdeu aquela moeda, aquele denário, né, que a gente pode aqui falar também, comparar essa dracma como um denário. O denário a gente sabe que era uma moeda, né, valiosa, que se comparava a um dia de trabalho. Não era uma coisa qualquer. Era algo que custava
né, algo. Era algo que tinha um valor, né, que custava. E aí, quando o Senhor começou a falar comigo, né, eu gosto muito do livro de Lucas. É um evangelho que eu leio muito. Porque é muito interessante você pensar que Lucas andou com Jesus muito de perto, mas Lucas não foi um apóstolo. Né? E você pensar que o livro de Atos, né, foi também todo escrito por Lucas. E que Lucas é a continuação do livro de Atos. Quando você vê aqui, eu vou ler um pouquinho aqui para você ter o maior entendimento, que você, sabe, tem essa motivação de também ler o livro de Atos, continuando lendo o livro de Lucas. Que Deus vai trazer para você uma revelação muito grande. Você termina de ler o livro de Atos, né, que conta lá tudo sobre a igreja primitiva. Termina de ler o livro de Atos e já começa a ler, né, a carta, né, de Lucas, né, o evangelho de Lucas. Que você vai ver como Lucas aqui, ele continua, né, a escrita. Aqui em Lucas 1, né, no versículo 1 fala assim: muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares. Lucas foi testemunho ocular. E ele vai escrever aqui no Evangelho de Lucas, né, toda a narrativa de Jesus em detalhes. Talvez o livro de Lucas seja, para mim, o livro mais detalhado sobre a vida e o mover de Jesus aqui na terra. Foram testemunhos oculares e servos da palavra. Versículo 3 do capítulo 1 de Lucas. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever um relato preciso, excelentíssimo Teófilo. Que ele está escrevendo para Teófilo. Para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. E aqui você percebe que tudo que havia sido ensinado, né, vai continuar acontecendo aqui. Vai continuar acontecendo. Aliás, vai acontecer aqui. E vai ser narrado de uma forma muito peculiar e muito detalhada sobre o que Jesus falou, a forma como Jesus, né, curou no sábado, todo o mover de Jesus. E é muito lindo que você tenha essa motivação no seu coração de ler. Porque se você quer conhecer Deus, se você quer conhecer o Pai, se você quer conhecer sobre o caráter do Pai, se você precisa ter uma experiência mais profunda com Deus, conheça Jesus. Vá atrás de conhecer Jesus. Leia sobre Jesus. Busque Jesus. Ore em línguas, né? Porque o Espírito Santo de Deus vai te revelar quem é Jesus no íntimo do seu ser. O Espírito Santo de Deus é Jesus. Ele é a própria semelhança de quem Jesus foi, né? O verbo que se fez carne. E a palavra de Deus também é Jesus. A palavra é o verbo, é Jesus que se fez carne. E aí aqui na parábola, né, da dracma, aqui no versículo 9, mas você pode começar depois a ler, né, aproveitar esse dia de hoje, chamar terça-feira, e ter um tempo maior aqui desse devocional. Quando fala aqui sobre a parábola da moeda perdida, em algumas versões fala a parábola da dracma perdida. Alguém havia perdido algo. Alguém havia perdido algo de grande valor, né? Aquela mulher havia perdido uma das suas moedas, né? E coisa terrível, irmãos, é quando a gente perde algo de grande valor. É quando a gente perde, às vezes, até o ânimo, a gente perde o fôlego, a gente começa até a desanimar na fé. Quantos de nós já passamos por isso? Quantos de nós nos vimos assim em situações onde a gente olhou para nós e a gente se viu, né, com uma fé bem pequenininha, com a lâmpada da fé assim quase que apagando, né? Mas hoje eu sei que Deus vai trazer aqui para você um ânimo novo, um fôlego novo, vai trazer para você a consciência nova, sabe, da sua identidade como filha amada, da sua identidade de amor que Deus tem por você.
e de quão importante é que você não deixe que coisas se percam no meio do caminho. Que coisas valiosas, que coisas que foram conquistadas e estabelecidas no seu espírito, por meio do Espírito Santo, se perca por causa dos impercalços da sua jornada aqui nessa vida humana. E a Bíblia diz assim, Jesus diz, né? Jesus diz, no versículo 8 do capítulo 15 de Lucas. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata. As dracmas eram moedas de prata. E perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos. Aleluia, Jesus. Dos anjos de Deus, quando o único pecador se arrepende. Você sabe que a dracma aqui, ela representa Deus. A dracma aqui nessa parábola, ela representa Deus. E a luz, né, a lâmpada, representa a nossa alma. A dracma aqui, essa moeda de grande valor, representa Deus, representa Jesus. Representa a nossa comunhão com o Pai. Representa, sabe, esse devocional que nós temos, que eu creio que todas nós devemos ter com Deus, esse tempo que nós temos com Deus. Representa essa comunhão que nos foi dada por meio de Jesus Cristo com o Pai, aonde todo véu que nos separava foi rasgado, né? E nós tivemos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo de Deus. E aqui Jesus fala dessa dracma como algo muito valioso que se perdeu, né, no meio daquela casa escura, né, daquela a gente sabe que as casas ali naquela época eram casas que não tinham janelas. Então as casas elas eram escuras, né? E como eram casas em lugares desérticos, aquelas casas eram muito empoeiradas. Então aqui Jesus fala, né, que aquela mulher, percebendo que havia perdido algo, percebendo que havia algo errado, né, na vida dela, que havia algo errado, que ela havia perdido algo de grande valor. A Bíblia diz que ela acende a candeia, ela acende a lâmpada, ela acende uma lâmpada, varre a casa, quer dizer, tira todo o pó por onde aquela moeda podia estar escondida, né? E quantas vezes na nossa vida é assim, né? Coisas tão valiosas na nossa vida, coisas de grande valor, amizades de grande valor, relacionamentos de grande valor, né? O nosso próprio relacionamento com Deus, a nossa própria vida com Deus, a nossa própria comunhão com Deus vai sendo deixada de lado, vai sendo esquecida, vai sendo assim, né, deixada ali, empoeirado, no empoeirado de uma vida, né? Mas Jesus aqui, por meio dessa parábola, vem hoje trazer para nós, né, um sacudir, vem hoje trazer para nós, né, um despertar, para que a gente verdadeiramente, né, não se acomode a viver na escuridão, não se acomode a viver em meia sujeira, poeira, né, as teias de aranha. Não se acomode a deixar para lá coisas que têm grande valor, não só para ele, mas também para mim. Pense que essa dracma é o seu relacionamento com Deus, é a sua vida com Deus, é a sua comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nada pode ser maior do que a nossa comunhão com o Espírito Santo. Nada pode ser maior do que a nossa vida de fé, sabe? A nossa busca constante pelo crescimento espiritual, para que a gente esteja cada vez mais perto de Jesus. E olha que coisa linda quando você pensa, né, que Jesus aqui falando da parábola
das ovelhas, daquelas 99, daquelas 100 ovelhas que ali estavam. Mas a Bíblia começa aqui no versículo 15 de Lucas, dizendo que uma só daquelas ovelhas. Talvez você pense que você não tem importância. Talvez você olhe para você hoje e pense assim, mas ninguém sentiu minha falta. Ninguém tá nem aí para mim. Fulano nem se importou porque eu fui embora. Fulano não me deu um telefonema. Pessoas nem se preocupam se eu tô comendo, se eu tô dormindo, se eu tô vestindo. Mas eu quero dizer algo para você. Deus se importa com você. Sabe, quando ninguém te vê, quando você parece uma mulher invisível, às vezes na cozinha da sua casa, nos afazeres da sua vida, Deus te vê. Você não é invisível para Deus, eu não sou invisível para Deus. As suas emoções, aquilo que é importante para você, sabe, essa dor que tem assolado, sabe, os seus dias, que tem amanhecido com você e muitas vezes tem ido dormir com você, tem importância para o Senhor. Porque o Senhor hoje me trouxe aqui para te dizer que você acenda a candeia da luz, sabe, a luz do Espírito Santo. Deixe com que a luz do Espírito Santo ilumine áreas da sua alma hoje, que se perderam, que se empoeiraram, sabe, que se desanimaram, que estão abaladas, que sofreram qualquer tipo de abuso, seja ele físico, mental. Talvez você ouviu palavras que te magoaram profundamente. Talvez você esteja passando pela beira de um divórcio. Mas eu quero dizer para você, se agarre nas vestes de Jesus hoje. Se agarre nas vestes de Jesus. Não deixe com que a candeia da fé, não deixe que a sua esperança morra. Não deixe que a fé que você tem depositado em Jesus roube, sabe, aquilo que de mais valor você tem, que é a sua fé, a sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Sabe, reacende a candeia na sua casa. Reacende a candeia no seu coração, na sua vida. Não importa o que te aconteceu ontem. Não importa o que você ouviu, o que te aconteceu antes que você fosse dormir ontem. Lembre-se que as misericórdias do Senhor, todas as manhãs elas se renovam. E se eu estou aqui, irmãos, diante de você, desse devocional que eu venho chamando devocional especial, porque devocional não é algo que acontece pela manhã, né? Muitos têm essa doutrina, e não tem nada errado com isso, né? De você fazer um devocional pela manhã. Mas devocional é um tempo especial que você tira para orar, para estar numa live como essa, ouvindo uma palavra, ainda que muito simples como essa, mas que tem peso de glória para a sua vida. Que tem peso de glória para começar o seu dia. Que vai te dar um gás novo por causa da unção. Por causa da presença do Espírito Santo. E por causa do poder que a própria palavra tem. De mudar as nossas circunstâncias, de mudar a nossa realidade. Então hoje Jesus vem te dizer, não importa por quais caminhos você andou. Não importa se aqui, como diz aqui, no versículo que vem a seguir, né, depois aqui da parábola da moeda perdida, no versículo 11. Se você, como filho pródigo, sabe, abandonou a sua casa, abandonou a casa do pai, abandonou os caminhos do Senhor, né, se desviou por algum motivo, se decepcionou com pessoas, né, se enfraqueceu na fé, não se viu, né, digno. Mas eu quero te dizer, nenhum de nós somos dignos. Nós jamais seremos dignos. Só a graça de Deus, só o amor de Deus, só a cruz do Calvário nos faz dignos. Só a morte de Jesus, só a totalidade do que Jesus fez naquela cruz nos faz digno de ser chamado filhos, filhas de Deus. Então hoje, sabe, pega a candeia e deixe com que Deus, né? Se você perdeu essa dracma de grande valor, a sua intimidade com o Pai, sabe? Aquela oração, aquela conversa que você tinha com Ele, aquele momento especial que você tinha com Ele,
que você tem com Ele. Não deixe que o tempo, não deixe que a escuridão de uma casa, não deixe que a frieza da sua alma, que as enganosas emoções, né, do seu coração, as enganosas emoções que sobrevêm sobre a nossa alma, as tristezas, as decepções, sabe? Faça com que você desista da sua jornada de fé. Faça como essa mulher que percebeu que ela havia perdido algo de grande valor, né? Acenda a luz. Deixe com que o Espírito Santo de Deus agora mesmo reacenda a luz da chama da sua fé. Aqueça o seu coração para que você comece esse dia, sabe? Com esperança, com fé, com perseverança, com ânimo novo, crendo que as coisas não vão terminar dessa forma, que ainda existe mais para você. Existe exatamente agora coisas, né? A graça de Deus, eu sempre estou falando isso aqui nessa live, porque é isso que Deus tem falado comigo em momentos cruciais da minha vida. E a minha graça, nesse exato momento, está em plena operação sobre a sua vida. Está em plena operação sobre a sua vida, Rafaela. Sobre a sua vida, Andreia. Sobre a sua vida, Edna. Operando aquilo que você não pode operar. Realizando aquilo que talvez você imagine que não possa mais acontecer. Mas eu quero dizer para você, acenda a candeia. Deixe com que o Espírito Santo de Deus acenda a candeia, a luz. Sabe, não desista, varra a casa. Varre toda a casa. Procure por essa moeda, por essa dracma de grande valor. Não deixe que o tempo, que as circunstâncias, não deixe com que palavras duras que você ouviu, não deixe que as tristezas da vida roube a sua comunhão com Deus. Porque isso não tem preço, irmãos. Isso tem um valor imensurável. Isso tem um valor de sangue. Isso tem um valor, né? Tem preço de sangue. E sangue, né, de Cristo derramado na cruz do Calvário. Que Deus hoje possa, sabe, em nome de Jesus, tocar em você, tocar em áreas da sua vida, tocar em lugares da sua alma que estavam anestesiados, que estavam cauterizados. Sabe, Deus é aquele que troca coração de pedra por coração de carne. Eu sei que mulheres serão tocadas pela palavra de Deus, serão tocadas pela unção do Senhor. Homens que estavam dispostos a abandonar seus lares, suas casas. Sabe, eu vejo aqui papéis de divórcio que já estavam assim em andamento, mas que Deus hoje está pondo um fim. Há retrocesso nesse divórcio hoje. Sabe, peça perdão, perdoe, se desculpe. Sabe, às vezes tem uma conversa humilde. Sabe, seja humilde, reconheça o seu erro. Decida mudar, decida a não cometer os mesmos erros. Decida deixar essa bebida, esse cigarro. Sabe, tem coisas que valem muito mais. Tem coisas eternas, de peso eterno, que lá na frente vão te trazer um arrependimento muito grande, que não vale a pena. Decida por Jesus. Decida hoje ir atrás dessa dracma que você perdeu. Sabe, eu não sei o que aconteceu na sua casa. O que tem acontecido no seu casamento, no seu trabalho. Eu não sei o que tem acontecido na criação dos seus filhos, que tem te deixado tão desesperada, que tem feito você perder, sabe, até a razão. Mas eu quero te dizer, varra a casa. Acende a luz. Traz o Espírito Santo de Deus para essa equação, para essa situação. Chama Jesus para dentro da sua casa hoje, agora, no começo desse dia. Chama Jesus para ir com você dentro desse carro. Sabe, enquanto você veste as suas roupas, para você ir, né, no caminho. Chama o Senhor para fazer parte dessa jornada com você.
Se levante em fé. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de retroceder em alguns lugares na sua vida natural. Eu sei que às vezes não. Espiritualmente não há retrocesso. No espírito não existe retrocesso. Mas muitas vezes nós temos que voltar em lugares onde nós caímos. Sabe, nos redimir de algumas coisas que nós falamos, de nos redimir de algumas situações das quais nós entramos, de algumas guerras que não era para nós entrarmos. Sabe, saia de alguns lugares. Saia de alguns lugares, mas se redima. Seja humilde. Sabe, peça desculpa. Vá atrás. Sabe, se aquela pessoa sofreu algum dano financeiro ou psicológico, sabe, faça força para repor esse dano. Mas não deixe coisas para trás. Sabe, não deixa que a poeira e nem a escuridão faça com que você desista dessa dracma, dessa moeda de grande valor que foi te entregue. Sabe, o Senhor te responsabilizou quando Ele te deu esse casamento, quando Ele te deu esses filhos, quando Ele te deu essa amiga, nessa família, essa mãe, esse pai, né, esse irmão, essa irmã. Talvez vocês não são tão ligados assim, vocês não têm tanta, como eu vou dizer, talvez você não seja, esse irmão não seja aquele que você tenha tanta ligação com ele, mas ele é seu irmão. Ele é seu irmão. E não te custa nada, sabe? Bater ali, ó, toque, 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 toque na porta dele e se mostrar, ajuda e se mostrar, uma mão ali ajudadora. Eu amo, irmãos, eu amo as parábolas do Senhor. Elas falam muito conosco. E aqui, tanto na parábola da ovelha, como na parábola da dracma perdida, como na parábola do filho pródigo, a gente vê um pai, a gente vê um pastor de ovelhas, a gente vê uma mulher, interessada em achar, aquela ovelha que havia se perdido. Ele deixou as 99, creio eu, confiando que elas estavam preparadas para ficar ali, enquanto ele foi atrás daquela que se perdeu, que talvez não estava preparada, que talvez se desviou por algum motivo, que ela não estava tão pronta, como as 99 que ele deixou ali, confiadamente, para ir atrás daquela que havia se perdido. E às vezes há tanta indignação em nós, quando a gente vê, um homem ou uma mulher de Deus, ou alguém, um pai, lutar pelo seu filho até o fim, ir atrás daquela ovelha até o fim. A gente não entende. Mas por que, meu Deus? Ele não desiste dele, ele não desiste dela. Por que será que essa mãe não desiste de crer por esse filho? Ela está com ele, ela está fazendo tudo o que ela pode. Todos os dias o joelho dela se dobra diante do Senhor, e diante do Senhor ela apresenta esse filho, que ela nem sabe onde dormiu, onde tem passado, se tem comido, se tem vestido. Assim é o Senhor conosco, irmãos. A palavra diz, se o nosso pai natural, se o nosso pai aqui da terra sabe dar coisas boas aos filhos, quanto mais o nosso pai que está no céu. Você acha que ele nos abandona? Você acha que ele nos abandonará? A parábola do filho pródigo diz que desde quando ele pegou aquela herança, e ele saiu, gastou aquela herança gastou aquela herança erroneamente. Mas a Bíblia diz que aquele pai ficava, de olho ali na estrada, ele ficava ali de olho, esperando com que aquele filho voltasse. O Senhor é assim conosco. Ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste de nós. A gente vê de Gênesis a Apocalipse, o intuito de Deus. Eu amo pensar sobre isso. Eu amo pensar, a disposição de Deus, a empolgação de Deus de ficar conosco, de se relacionar conosco, de se manter conectado conosco,
de se manter conosco. Ele enviou Jesus, Jesus morreu por nosso pecado, para que nós fôssemos perdoados, para que toda culpa, condenação fosse levada sobre ele, para que nós recebêssemos salvação, né? Para que a gente fosse mesmo salvos. E ainda assim não bastou, né? Jesus voltou e ele enviou o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus, para que ele ficasse conosco, para que ele nos guiasse a todas as coisas da nossa vida, para que numa manhã como essa, ele nos guiasse, ele falasse conosco, ele nos instruísse, por meio do irmão, por meio da palavra, por meio de um devocional como esse, por meio de coisas que vão acontecer durante todo o seu dia. Ele faz questão, irmãos. O Senhor, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, e o Espírito Santo, ele faz questão de se manter conosco, de se manter conectado, de nos manter orientado, sabe? De nos dar aquela sacudida santa em meio a situações, de nos reanimar, de nos colocar de pé, de nos tirar dos vales, nos colocar nos montes, de nos curar de depressão, de tristeza, de nos reerguer, de nos dar um emprego, de trazer para nós dignidade, de nos suprir espiritualmente, de nos suprir, né, financeiramente, de nos fazer crescer, nos fazer avançar. Deus nos ama. Deus, o Pai, nos ama. Tudo o que Ele quer é nos ver avançar. Tudo o que Ele quer é nos ver crescer espiritualmente. Tudo o que Ele quer é nos ver, né, face a face. É poder naquele dia encontrar conosco. É poder, né, encontrar conosco no dia a dia. Quanto mais nós oramos em línguas, irmãos, quanto mais nós oramos em línguas, quanto mais nós oramos de línguas, mais do Senhor vem para nós. E menos de nós vai ficando. Sabe, toda aquela dureza do nosso coração, toda a falta de entendimento, sabe, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos aprisiona, todo o medo, sabe, tudo aquilo que rouba a nossa paz, rouba nosso dinheiro, sabe, é como se num saco furado você recebe o seu salário. Não, irmãos, tem algo errado com isso, sabe, o Senhor, Ele é multiplicação, Ele é abundância, Ele é transbordante, tudo que é dele é recalcado, é transbordante. Sabe, se você não é ofertante na obra do Senhor, seja um ofertante. Se você crê no dízimo, dizima. Se você ainda crê no dízimo, dizima, irmão, não tem nada de errado nisso. Agora, se você, como eu, tudista, seja um tudista. Sabe, mas não deixe de ofertar. Não deixe de crer, não deixe de ser grato, porque a oferta é gratidão. Oferta é gratidão, irmãos. Oferta não é obrigação, oferta não é uma moeda de troca, não. Que você dá para receber, ainda que é melhor dar do que receber. Por isso que Jesus fala que é melhor dar do que receber, porque a oferta não é uma moeda de troca. Ainda que existe um princípio abundante no dar. Então, não deixe, sabe, que as coisas deste mundo, que o desânimo, não deixe que a poeira, não deixe que a escuridão roube, sabe, Jesus, Deus, do seu coração. Abra as janelas da sua casa, sabe, deixa o sol entrar. Reacende a chama da fé que há em você. E se você não tem fé, receba fé. Receba fé nesse momento. Receba a fé. Fé é um dom de Deus. Pede a Deus e Ele te dará. Pede ao Senhor, Pai, me dá fé. Me dá uma porção de fé que você vai experimentar, irmãos. Você vai experimentar do impossível. Do impossível. Irmãos, Deus continua falando aqui no meu coração sobre casamentos, sabe? Sobre relacionamentos, sabe? Sobre casais que estão vivendo na mesma casa, mas que não estão mais na comunhão do Espírito Santo de Deus. Sabe? Faça uma coisa simples.
Pegue na mão do seu marido. Pegue na mão do seu filho. Sabe, faça um círculo. Sente na sala da sua casa. Sente, sabe? Eu sei que às vezes é tão sem graça quando o ambiente está pesado, quando o ambiente está ruim. Mas faça isso pela fé hoje. Deus tem algo muito grande para liberar para casais aqui, para famílias aqui. Sabe? Começa a orar, ora um salmo, ora um hino. Deus vai trazer um hino. Sabe? Se é um hino antigo, um louvor, ore. Você vai ver que o ambiente ele vai ser mudado. O ambiente ele vai ser mudado, transformado. Começa a fazer isso. Tira um tempo com a sua família. Sabe? Insista nisso. Sabe? Se junte. A palavra de Deus fala que se 2, 3 ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele está. Sabe? As crianças, elas se alegram com isso. Pegue nas mãos dos seus filhos, pegue na mão do seu esposo. Sabe? Faça um louvor. Se você puder fazer isso no começo do dia, faça. Se for no terminar do dia, faça. Se for na hora do almoço, no meio da tarde, não importa. Mas faça isso por fé. Você vai me testemunhar. Coisas começarão a acontecer na sua casa. Sabe, a dracma que você perdeu dentro do seu lar, ela vai ser achada. Sabe, a luz de Cristo vai entrar na sua casa. Sabe, portas se abrirão. Oportunidades acontecerão. Improváveis coisas acontecerão. Comece a louvar e comece a adorar. Em nome de Jesus. Você verá a glória do Senhor Jesus. Você verá a mão poderosa de Deus agir. Talvez não seja um casamento. Talvez seja seu pai e sua mãe que já estão velhinhos. Eu não sei. Mas existe uma nota muito forte no meu espírito aqui. De uma unidade, de uma família. Que precisa se reunir. Sabe? Na simplicidade da fé. Se você puder fazer um lanche. Sabe? Se você puder fazer aí um suco. Eu não sei, um cafezinho. Mas que vocês se reúnam e comece a adorar o Senhor com hinos que o Espírito Santo de Deus vai trazer. É na simplicidade, irmãos. Sabe? Nós que oramos em línguas, nós precisamos manifestar essa edificação que tem sido construída em nós. Ainda que isso, ainda que isso seja para fundamentar, os princípios de Deus dentro de nós. Mas esses frutos da oração em línguas, elas precisam se manifestar. Sabe, aqui em casa, eu e o Weber, nós temos esse hábito, sabe, de orar juntos. E nem sempre, irmãos, nós estamos 100% um com o outro, não. Às vezes é uma coisa aqui, outra ali, É uma rixinha ali, outra aqui. Coisa normal que acontece na vida de um casal, na vida de uma família. Às vezes é um filho que tá um pouco assim com o irmão. Sabe, irmão? Traz a presença de Deus para sua casa. Chama a presença de Deus para sua casa. Isso faz toda a diferença. Aí o Weber peça, amor, ora por mim, eu oro. Às vezes eu peço, amor, ore por mim. Ele ora. Vamos orar aqui pela Liz, vamos orar aqui pelos meninos. Vamos orar aqui. Sabe, nós temos que ter algumas atitudes de fé. E essa palavra da dracma, ela veio trazer isso para nós. Sabe, não deixa que coisas de valores vão perdendo valor para você. Sabe, você vai perdendo. E você, sabe, vai deixando aquilo para lá. Hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer. Há coisas muito importantes que você precisa procurar e achá-las novamente. Há um incendiar de Deus que vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Sabe, Deus quer fazer cessar algumas coisas na sua vida. Sabe, no seu lar. Sabe, ambientes vão ser mudados por causa da unção que está sobre a sua vida, por causa da presença de Deus que está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Se você, irmãos, conhece algum casal que está passando uma situação parecida com essa aqui que o Espírito Santo de Deus me instruiu aqui a liberar, compartilhe essa live, insista para que essa irmã, para que esse irmão assista essa live. Deus tem algo a fazer. E não importa se isso chega até mim. Eu
Eu não me preocupo com isso. Isso, para mim, não existe mérito nenhum nisso. Mas eu creio porque creio. Que se o Senhor está falando, assim é. Em nome de Jesus. Sabe? Então, nós temos responsabilidades naquilo que nos foi entregue pelo Senhor. Sabe, o Senhor nos ama. Nós somos como ovelhas para o Senhor. Nós somos filhas amadas. Né? Ele é o nosso pastor. Nós conhecemos a voz do nosso pastor. Nós sabemos quando o nosso pastor está falando conosco. Está nos orientando em coisas simples da vida. Como começar um dia. Né? Eu sei que esse dia vai ser perfeito. Hoje, essa semana, Deus me disse, essa semana tem tudo para ser perfeita. Essa semana tem tudo para ser perfeita. E você também, que tem oportunidade, sabe, de sair da sua casa, de pegar a sua Bíblia e de ir, talvez, até a casa do vizinho, bater ali, sabe, humildemente, em nome do Senhor dos Exércitos. E fala, eu posso fazer uma oração com você? Talvez você tenha escutado brigas, né, na casa dos seus vizinhos, desentendimento. Seja humilde. Vá em nome do Senhor dos Exércitos. Vai ali com a fé que você tem. Sabe? E ore. Ore por aquela casa. Ore por aquelas pessoas. Sabe? Ore por aqueles vizinhos. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você vai ser surpreendida. Você vai ser surpreendida. Porque muitas vezes a gente espera, sabe? Que grandes homens de Deus, sabe? Que homens reconhecidos. Mas a unção está em você. O poder está em você. A graça está em você. A presença de Deus por meio do Espírito Santo de Deus está em você. Então, em nome de Jesus, sabe? Sai das 4 paredes da sua casa. Sai das 4 paredes da sua igreja. Sabe? Vai ser vida no Espírito. Aonde estão precisando. Sabe? Você vai ficar sabendo. Deus vai trazer até você uma notícia de que uma pessoa está precisando muito de uma visita. Irmãos, essa é a minha vida, sabia? Vocês, ultimamente, né? Eu não tenho estado muito nos púlpitos. E é incrível, irmãos. Eu não tenho o menor problema com isso. Mas essa é a minha vida. Sabe? É o ministério da visita. Se vocês souberem como isso tem sido grandioso na minha vida. Sabe? Ora Deus me leva ali. Ora Deus me leva na casa de um. Ora Deus me leva para tomar um café com outra pessoa. Ora Deus me leva ali. Sabe? Pela graça de Deus. Orientada pelo Espírito Santo. Né? Às vezes numa palavra só. Né? O Senhor me usa ali. Para instruir aquela pessoa. Né? A procurar. Às vezes a pessoa está tão envolvida, irmãos. Ela se desviou tanto. Ela se perdeu tanto em meio de tantas coisas, em meio a riquezas, em meio a negócios, em meio às necessidades da própria vida, em meio a manter um casamento, sabe? Em meio a problema com o filho, que a pessoa até se esqueceu de como que é a luz, de como que é, né, a presença de Deus. Então, assim, seja esse agente. Seja junto com o Espírito Santo de Deus. Você tem ele, você tem a pessoa dele para ir com você. Chama ele. Espírito Santo, vem comigo. Você vai ver, você vai se surpreender. Irmãos, tem uma terça-feira assim abençoadíssima. Hoje eu acordei muito cedo, como sempre. Glória a Deus, tem sido dias poderosos. Tem sido dias grandiosos. Onde o Senhor tem nos instruído a tomar grandes decisões. Mas nós sabemos que essas decisões, né, elas têm um fim proveitoso para Deus. Nem sempre pessoas, né, vão ficar satisfeitas. Mas glória a Deus. O importante é que nós estamos seguindo a Jesus. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos orando todo o tempo em línguas. Orando em português. Jejuando. Declarando a palavra. Declara a palavra, irmãos. Deixa o Espírito Santo de Deus vir, sabe, te vestir da revelação dessa palavra. Em nome de Jesus. Eu falei que nós íamos falar um pouco sobre a mulher espiritual, mas ainda não chegou o tempo, né? Eu sei que o Senhor está construindo coisas aqui dentro de mim sobre o compartilhar dessa mulher espiritual. Mas em todo o tempo nós estamos falando um pouquinho dela.
Essa mulher aqui, que foi atrás da dracma, ela foi uma mulher espiritual. Porque ela sabia que ela havia perdido algo de grande valor. E que ela precisava achar. Por isso ela acendeu a candeia. Varreu a casa. Porque ela sabia. Ela sabia porque sabia. Que ela não podia perder aquela moeda de grande valor. Que Deus abençoe seu dia. Que você tenha um dia iluminado. Que você tenha um dia perfeito na presença de Deus. Que coisas tremendas aconteçam na sua vida e através da sua vida. E que você não se cale, que você abra a sua boca. Porque é o Senhor que vai falar por você. Aonde quer que você vai. Um dia extremamente abençoado, Raquelzinha, Daniela, Fabiola, todas vocês que estão aí. Amo vocês, a vida de vocês, Lucília. Seja bênção na vida dos seus. Sabe? Seja luz na vida dos seus. Em nome de Jesus. Porque eu creio que há salvação para nós. Houve salvação para nós. E há salvação para nossa casa. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe, Lucília. Fique com Deus.